Boa noite, eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje eu quero falar de um assunto muito sério que tá, Moro defende criminalização de planejamento de ataques e devido à mal fala, né, do nosso presidente da República, pegou uma repercussão nacional em toda a mídia falando manipulações de palavras, manipulação da imprensa, querendo colocar o assunto cada vez mais em evidência, distorcendo palavras, etc. Mas uma coisa que é muito preocupante é a falta de busca da justiça. Isso é que é o que me preocupa mais, que um caso seríssimo virou política e uma situação bastante, eu te diria, nojenta, tá? Num português mais, vamos dizer assim, mais raso, mas essa situação ficou realmente terrível. Mas antes de eu entrar nesse assunto, que envolve o Dallagnol, que agora quer caracterizar ou insinuar que o presidente da República está envolvido com o PCC, que é ridículo, como já tentaram várias vezes também com o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, está conectado com o PCC. É a coisa mais ridícula que tem, mas essa é a nossa política podre do Brasil, e esses que fazem essas conexões, esses comentários, são muito maliciosos, são indecorosos, não têm dignidade, não respeitam a nação. Esse negócio de dizer pátria acima de tudo, isso é uma falácia, porque não é. São os interesses individuais e pessoais que estão acima de tudo. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês a conexão, coisas que a gente precisa juntar. E antes eu vou te dar a minha experiência aqui nos Estados Unidos, quando eu comprava drogas para o departamento de polícia, envolvendo várias cidades, tá? Durante aquela campanha, foi uma campanha de 6 meses em que eu comprava drogas, nós tivemos acho que 118 pessoas, eu acho que 6 ou 8 menores, e todos foram presos. Todos foram presos. E o interessante é que todos eles confessaram que venderam a droga para mim. Então eu não precisei ir na corte, tá? E mesmo que eu fosse, eu não seria exposto para não envolver a minha família, a minha pessoa, etc, etc. Mas me estranha muito o comportamento no Brasil, como essas coisas estão acontecendo, e uma coisa que me assustou muito é que aqui nos Estados Unidos, já estou aqui há muitos anos, eu nunca vi uma juíza liberar uma coisa que está em sigilo público nesse nível, tá? Nesse nível, que é uma coisa seríssima. Nós estamos falando de uma gangue internacional, de uma quadrilha extremamente perigosa, que não mede esforço para matar ninguém. Ponto. Isso é fato. Eu nunca vi aqui nos Estados Unidos nenhum juiz liberar esse tipo de coisa, mas no Brasil aconteceu, e logo com quem? O que eu questiono primeiramente é, após a falha do presidente Lula, em que um repórter fez uma questão e sem pensar o presidente respondeu numa reação que eu considero natural, ao qual eu vivi também, eu vou contar essa experiência para você, e ele falou o que falou, que está aí no noticiário. Agora, a grande diferença, se eu falar, isso não afeta nada. Quando um presidente fala, afeta uma nação toda, principalmente quando ele é alvo de políticos que não têm caráter, de políticos que não querem fazer, estão lá para fazer as leis, mas são os que mais praticam a ilegalidade e sem respeito com a justiça e com a Suprema Corte. Estamos vendo aí as movimentações todas, isso é fato. Não estão procurando justiça, estão procurando um momento em que o presidente errou na sua fala e com uma coisa que ele já viveu há algum tempo e se expressou de uma maneira espontânea. Eu não vi no que ele falou ofensas ao Departamento da Polícia Federal.
Para mim, isso é uma falácia. Estão esticando a corda para colocar ele numa situação muito delicada. Então, eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Vamos supor que alguém diga para mim e diga assim, olha, tem um delegado aí da Polícia Federal que falou que vai prender o teu filho. Eu vou dizer automaticamente, isso é a armação do delegado Eduardo Passos, lotado em Pernambuco, da Polícia Federal. Esse delegado é um canalha. Ele é um canalha. Me ameaçou que ia me prender, disse que eu era um falso policial, disse que eu era 171, e até hoje ele não fez um boletim de ocorrência. Então, se algum fato viesse surgir, eu iria acusar, dizer automaticamente, olha, esse aí só pode vir do delegado Roberto Farias, lá do Mato Grosso do Sul, ou do delegado, é a armação do delegado Eduardo Passos, ou a armação dessa quadrilha internacional, que eu já disse para vocês várias vezes, bolsonarista, que não mede esforço para te denegrir, te atacar, te violar, ao ponto de pessoas mandarem até e-mail para minha ex-esposa. É lamentável. Cara, vocês não têm ideia de, desde 2014, a quantidade de delegados que eu já denunciei, e nada aconteceu, não abriu investigação. Inclusive, com esse Eduardo Passos, eu dei entrada na Procuradoria-Geral de Curitiba, quando mudei para o Brasil em final de 2016, e nada aconteceu. 2016, 2017, nada aconteceu. Porque eles estavam preocupados mais, como diz o Lula, e fodeu o Lula. É lamentável. Não fizeram investigação nenhuma dessa quadrilha internacional que eu mencionei, que é formada por policiais e militares, tanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, todos brasileiros. Nada aconteceu. Aí vem me dizer agora, durante isso, que a Polícia Federal não está do Estado. Não, não é. Ela é politizada e vou mostrar o meu ponto a você. Ponto. O ponto é o seguinte. Como pode um delegado, após 32 minutos, ou antes, entrar em contato com essa juíza que é ligada ao Moro, que é ligada às investigações, ex-investigações do Lula, liberar uma investigação seríssima? Veja o meu próximo vídeo que eu vou entrar em detalhes. Veja o próximo vídeo que eu vou entrar em detalhes. Liberar uma investigação seríssima e dizer à comunidade criminosa qual é o modo operante do Departamento de Polícia Federal, ou até mesmo do estadual, ou dos promotores de justiça. É lamentável o que essa juíza fez. Isso precisa ser investigado, porque existe política atrás disso. Agora, a pergunta é, onde está a Procuradoria-Geral? Como pode ter uma juíza com um processo que esse processo pertence aos promotores, nesse caso, a Procuradoria-Geral do país? Por que esse caso, que estava em Brasília, foi parar no Paraná, em Curitiba? Por que não aconteceu lá em Brasília, essa investigação partiu toda essa análise, toda essa busca, São Paulo ou Brasília? Por que não foi feito lá em Brasília? Por que caiu na mão dessa promotora? Coincidência? Não sei não, precisa ser investigado. Então, gente, veja bem esse vídeo, para que vocês possam... Preste bem atenção no que ele fala. Preste bem atenção, que é muito importante você prestar... Esse vídeo está cortado. Eu cortei em várias partes, que era 5 minutos. Você pode entrar na CNN e ver o vídeo dele todo na íntegra. E teria uma exploração política vinculando o fato à entrevista infeliz dada pelo presidente Lula, exploração política de uma ligação indevida, absolutamente absurda, sem nenhum nexo entre a entrevista infeliz, a expressão de alguns segundos, Bluetooth connected, que é uma expressão em relação ao ex-ministro juiz da 13ª Vara Federal, feito pelo presidente da República, falando que ele queria reticências e que tinha um sentimento de vingança. Fizeram a relação entre esse fato e outro. E o grande adversário, se fosse falar assim, do PCC, e você destacou, sem cometer expressão sua, nenhuma injustiça com outros promotores do Brasil, é o promotor Lincoln Gaquier.
que é um herói da República. O que esse senhor trabalha em defesa da sua segurança, da minha segurança, da nossa segurança, eu não conheço nenhum caso no Brasil. E com todas as retaliações que ele e família sofrem. E que não tem o espaço público que tem, por exemplo, o senador Sérgio Moro. A prateleira, aqui em cima está o promotor Lincoln e aqui embaixo está o atual senador Sérgio Moro. Significa que é menor, que não devemos investigar, proteger a família dele? Claro que não, né? Mas é necessário esclarecer bem os fatos. Ele disse, o senador, que no projeto desse, que a polícia estava tolhida nas suas ações. Ele está absolutamente equivocado. Ele, como ministro da Justiça, deveria saber disso. Caberia perguntar quantas ações dele, quando foi ministro, portanto, teve as rédeas na mão, ele fez contra o crime organizado. E lembrar, por fim, que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está também na lista terrível, né, do PCC. Bom, gente, por favor, isso está na CNN, está no YouTube, CNN, entra lá no programa O Dia, que vocês vão ver 2 dias atrás. Vocês vão ver essa reportagem, a fala dele na íntegra, tá? Eu resumi bastante. O que eu quero dizer é o seguinte, ô Moro, cara, tu perdeu o respeito, tu perdeu a dignidade, tu perdeu a moral. Eu acreditei em você até o último dia da campanha, ao qual você foi lá para apoiar o genocida Bolsonaro, esse criminoso, que tentou roubar as joias de 16 milhões, rifles, armas e tantos outros que vão aparecer. Você foi lá para se juntar com ele. Você é um sem vergonha. Depois de tudo que você falou dele, depois que você disse que ele tentou interferir na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, enquanto você estava lá para beneficiar os seus filhos, os amiguinhos dele, depois você mostrou a tua máscara. Mostrou a sua máscara. E o Dallagnol agora querer conectar, cara, isso é uma imoralidade tremenda, querer conectar o Lula com o PCC. Que promotor de justiça você foi? Você está realmente demonstrando agora as suas intenções no passado em relação ao Lula. Está mais do que caracterizado. Está mais do que caracterizado. A sua má fé, a sua índole. Vocês não merecem o nosso respeito. Bom, agora, quem sabe, até mesmo o Bolsonaro deu um abraço forte em vocês. É lamentável, gente, que está acontecendo isso no Brasil. Não perca o próximo vídeo que eu vou fazer, que eu vou entrar em detalhes. Tem muitas informações com detalhes. Para terminar, eu nunca vi aqui nos Estados Unidos uma juíza deflagrar uma coisa que está em sigilo, não sei se essa palavra está correta, deflagrar, liberar uma coisa que está em justiça e nesse nível para o público, após 34 minutos, a pedido de um delegado. Não foi do promotor, do procurador-geral, de um delegado. Qual é a conexão desse delegado com essa juíza? Qual é o envolvimento desse? Ele é neutro? Eu duvido. Eu duvido que ele não seja um bolsariano. Eu duvido. Eu duvido. Esse delegado foi a hierarquia maior ao diretor-geral da Polícia Federal pedir permissão para ele entrar em contato com a juíza? Ou ele teria a obrigação de entrar em contato com o procurador-geral e o procurador-geral se manifestar? Polícia Federal, Polícia Civil, eles são obrigados a fazer investigação e, após a investigação, passar para os promotores de justiça e, nesse caso, para a Procuradoria-Geral. Ponto. Mas não, cara, é tanta violação, é tanta manipulação que é lamentável. Que Deus possa abençoar vocês. Gente, não perca o próximo vídeo, que o tópico vai ser esse. E eu vou entrar muito mais em detalhe e vou falar sobre a DEA, DAA. É um departamento federal especializado em narcótico, em desses tipos de crime, em que eles têm escritórios praticamente em todos os países no Brasil, através das suas embaixadas e consulados. Que Deus possa abençoar você. E se você quer a mudança
começa em cada um de nós. É lamentável o que estão fazendo. Nós estamos destruindo. Nós não, né? Bom, o povo também está participando. Mas esses senadores e deputados, em vez de fazer leis para que nós possamos ter um país melhor, não, cara, não fazem não. Enfim, que Deus abençoe a vocês todos. Tchau, tchau.